E aí, galera, estão preparados aí para próxima parte? Então, vamos iniciar a história. Para mim pegar a linha de raciocínio, né? Que na verdade a outra história já tá guardada aqui. Então vou tentar já pegar direto a partir desse. Então, aquele globo lá da história passada lá, o globo do tempo, né? Ele fazia parte de um grande sistema já que existia, um grande relógio da escola. E aí mais pra frente vocês vão entender. Mas essa é a arte assim, bem simples que eu criei assim, pra poder dar continuação. Então é só imaginar o globo, o sinal lá do eu acho que é o Gandalf. Quando ele vai resgatar o Harry lá e a luz meio que pisca assim, tem umas partes que explode. Então vamos trazer o sinal para ver esse possível brilho para essa linha de pensamento nossa. Então aqui eu criei aqui ó, a maquininha, os globinhos e, e aqui é uma mesa de xadrez lá, o xadrez dos bruxos. E eu fiz a anotação aqui, né? A engrenagem, conforme a história é contada, aciona a engrenagem e quando existe um sincronismo, a máquina começa a rodar e acender a luz do farol, ou seja, emitir esse sinal. Então, a gente pode dizer assim que esses globos aí, de alguma forma, foi distribuída aí durante a história para diferentes personagens e cada um teria o seu, assim, tecnicamente. E aí, conforme cada um vai ouvindo as histórias assim individualmente, vai, vai, vai trazendo esse efeito para a máquina e de como ela deveria funcionar se todos os globos estivessem juntos. Daí eu anotei aqui, próximo filme. Daí a dúvida, né, se Harry volta para resgatar lá a turma pelo chamado lá, ou se ele resolve seguir outro caminho. Daí eu coloquei aqui futuro resgate. E aí a gente vai continuar. Ao acordar, ansioso para contar as histórias que havia ouvido, o menino levantou cedo, se arrumou, tomou seu café e foi para a escola. E aí aqui eu fiz uma artezinha, né? Lá da estação, possivelmente ele atravessando ali. Vamos lá. A cada dia uma nova história, ele contava. Boatos surgiram, dúvidas pairavam por todos os lugares. E aí a gente pode trazer ele contando as histórias assim pros amigos assim, e depois chegando no ouvido dos professores e toda essa alusão assim desse ambiente escolar, né? Daí vamos continuar. Vou voltar um pouquinho. A cada dia uma nova história e boatos eram. Cadê? A cada dia uma nova história era contada e boatos surgiram. Dúvidas pairavam por todos os lugares. Até decidirem o que fazer, mantinham o garoto jogando xadrez dos bruxos, alternava entre as aulas de magia e as de botânica. Daí eu fiz uma anotaçãozinha. Eu acho que é esse nome, né? Mandráburas gritadeiras, flores da lua, tomate da vergonha,
E aí ele entrou nesse ambiente de estudo. Daí eu fiz uma anotação aqui da engrenagem, sinal. Provavelmente é uma anotaçãozinha, vamos lá. Certo dia, quando o menino foi ver a continuação da história que eu vi ouvido no dia anterior, viu que estava diferente, pois havia um brilho interno que antes não tinha, e seu ritmo tinha diminuído. Então a gente pode supor que de alguma forma ali as histórias estavam sendo contadas mais devagar ou tinha um certo defeito assim. Daí coloquei uma anotaçãozinha aqui também, professores e magos. Por nunca terem visto que. Não, por nunca terem visto ninguém que se dedicasse e aplicasse tão bem os estudos e aprendizados, resolveu consultar a grande biblioteca de Hogwarts. Eram dias e dias juntando informações e estudando, até entenderem e perceberem que o grande relógio estava andando mais rápido. E de certa forma, as histórias contadas batiam com os estudos. Daí esse é o relógio da escola lá, aquele da foto inicial. Só fiz uma artezinha aqui simples para relembrar. E aí continua, né? Eles, mesma fala, linha de pensamento deles. Vou voltar um pouquinho para vocês entenderem. E de certa forma, as histórias contadas batiam com os estudos que eles fizeram. E aquele menino tinha a marca do escolhido e que ele deveria passar pelos testes. Eu coloquei uma alusão aqui, né? Que é a representação. Prepararam provas e testes para prepará-lo. Daí vamos voltar pro menino. Ele chegou em casa e ao tentar ouvir uma história, ouviu várias vozes misturadas. Ouviu várias vozes. E aí a mensagem: você vem nos salvar? Ele se assustou. Opa, tá voando aqui rapidinho. Ele se assustou e deixou seu globo cair, fazendo ele se separar em duas partes. Ao pensar que tinha quebrado seu globo, pois além dele se dividir em dois, ele parou de cantar as histórias. Na tentativa de juntar as metades, de repente as duas partes se juntaram e fez um movimento de giro sozinho, como se tivesse acionado algum mecanismo ali. E uma grande luz surgiu, mostrando muitas cores, muitas cores e muitas coisas. Assustado, o menino fechou seu globo, correu contar para sua mãe. Logo daí ele contou a história para ela, né, de como estava tudo estranho. E aí é uma conversa dela com ele. Ela logo pegou o globo e o guardou, pois ela sabia o que aquilo significava. Era um sinal do selo de proteção. Algo iria acontecer. Daí ela se reuniu no conselho geral e decidiram que o grande dia estava chegando e que o sinal deveria ser transmitido. Daí eu fiz outra anotaçãozinha, o ovo lá, o globo. Que aí, por parte da galera lá que já era mais velha, os professores, é a linha de raciocínio dele.
era, o ovo era a chave para mandar o sinal, e assim que o sinal fosse dado, não teria como voltar. Teriam que liberar todos aqueles que na dimensão das lembranças se encontram. E aí as notícias correram por todos os lugares. Daí, vou voltar aqui. Notícias corriam por todos os lados. O grande dia chegou. Ele vai voltar. O sinal ecoou. Todos sempre ouviram histórias, mas não acreditavam. Todos deveriam fazer uma escolha. A mesma escolha das histórias do menino ou esperar o próximo sinal. E aí, vamos lá. Grandes dúvidas surgiram. Todos buscavam encontrar respostas. Assim que chegasse a hora, eles saberiam. Cada um escolheu o próprio caminho. E a história novamente voltou a ser contada. E aí a gente pode levar esse ponto da história pro momento lá da escolha de cada um, assim, e como a história iria se desandar através de cada ponto. E aí eu fiz a anotaçãozinha aqui, o que seria aquele relógio lá, com os globos, o relógio contando a história, e todos, tá. Aí aqui eu já iria pro mesmo ponto lá do final do filme. Iria terminar com o próprio relógio acionado, né? Contando histórias, todos em volta assistindo e ouvindo, e a professora Trinity ensinando a arte do deslocamento temporal através das linhas temporais. E suas aulas, aí possivelmente, para quem assistiu o filme, as suas aulas sendo canceladas até que o conselho decidisse se deveriam ensinar a próxima apostila do ano seguinte, ou seja, adiantar esse conteúdo por conta dos sinais. Daí, aqui eu só coloquei treino de tradução. E para quem gostou aí e quer ouvir a outra parte, eu vou ver um dia aqui. Eu vou ver se consigo fazer uma live de pelo menos uma meia hora, 40 minutinhos assim. E aí quem der sorte, a gente vai divulgar o dia, a data, tudo certinho. E aí quem der sorte de no dia não tá fazendo nada assim, ou tiver ocupado, vamos ver se é que eu nunca gravei no YouTube, não sei se fica gravado. Mas se tiver a opção, a gente vai deixar lá depois do ao vivo, se der pra salvar o vídeo para poder assistir várias vezes. Mas se não tiver também, depois a gente só vai esperar mais um tempinho e a gente posta aí pra galera que não vai estar participando da live. Mas daí, já adiantando, vai ser a continuação, né? E aí a gente vai implementar essa possível história da Trinity um pouquinho mais fundo pra gente poder trazer ela pra dentro realmente do universo, porque ela também ficou bem separada assim. E aí a gente vai ver como desenvolve aí a próxima continuação. Já tá pronto, mas a gente tem que decidir se vai seguir para a próxima, porque daí a gente já liga outro personagem e aí a história, a ser, por mais engraçado que pareça, continua sendo contada. Mas a gente vai fazer a postagem aí. Quem gostou aí, deixa um like, se inscreve, compartilha com alguém. Quem também assistir aí os filmes aí, depois pode vir aqui no nosso canal. Quer assistir o filme do Harry Potter original, pode vir no nosso canal, assistir nossas histórias e tentar dar uma implementada assim que, pelo menos a nível do que eu lembro sobre todos os filmes que lançou, as histórias fica bem legal essa dinâmica assim. Mesmo que eles já tenham suas próprias histórias e
seu próprio sentido para cada coisa. Mas esse é um projeto aqui do Dini junto ao Conto de um Digital. Espero que todo mundo goste aí. Tamo junto.